Agora, na Rádio Costa Azul, Dominique rumo aos 50. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Dominique Rumo aos 50. Esse programa que relembra histórias aí, da história desse colégio tão importante aqui para Ubatuba, o Colégio Dominique, que caminha aí para completar 50 anos, fazendo parte aqui da nossa cidade, educando uma quantidade enorme de alunos, fazendo a diferença na vida de várias famílias. E aqui no nosso programa, a gente então entrevista ex-alunos, ex-professores, professores, pais de alunos, atuais alunos, todo mundo que participou e construiu essa história do Colégio Dominique, que caminha aí para 50 anos, sob a direção da nossa querida Proaninha. No programa de hoje, a gente vai receber o Edson Alamino e o João Paulo Naves, que têm experiências diferentes aí, mas todas ligadas aí ao Colégio Dominique, que tem ali a sua ligação com o Instituto Salerno Kios também, que você que acompanha aqui o nosso programa já conhece. Sejam muito bem-vindos aqui ao Dominique Rumo aos 50, é um prazer recebê-los. Obrigado, Henrico. O prazer é nosso de estarmos aqui, podendo reconstruir um pouco essa história tão importante que é do Colégio Dominique e que certamente tem um papel na formação das lideranças atuais e das futuras lideranças também da nossa cidade de Ubatuba. Já fazendo a diferença hoje e preparando ainda mais para o futuro, não é isso? Seja muito bem-vindo também, Edson. Exatamente, Henrico. Muito boa tarde a todos, vocês que nos acompanham, Henrico, toda a equipe aqui da rádio que nos acolhe. É bem isso, né? Relembrar um pouquinho, festejar, né? Já em vista desses 50 anos, desta instituição tão bonita, tão séria, né? Que tem sido aí a Colégio Dominique. Já vou começar então com você, Edson, que estava lá no comecinho, né? Quando a escola ainda estava lá pequena, os cuidados ali só da Proaninha, na Cunhambebe, no ano de 1981, foi isso mesmo? Você foi ali dessa primeira leva de alunos do Colégio Dominique? Quais são as lembranças daquela época? Sim, foi no ano de 81, então, né? Eu comecei a fazer parte então dessa equipe, dessa família, digamos assim. Ali no finalzinho da rua Cunhambebe, naquela casa de família, né? Uma casa pequena, um lugar pequeno, mas que um coração muito grande. E grandes lembranças, um ambiente muito gostoso de se viver, de se estar, né? Então muitas lembranças ficaram daquele lugar. Por isso, né, quando o João Paulo me alertava sobre essa comemoração rumo aos 50 anos da Dominique, de pronto eu falei para ele: nossa, João Paulo, eu fiz parte do comecinho dessa instituição aí, nossa, que alegria. Aí ele teve todo o cuidado de me colocar em contato com o Celcinho, com a Proaninha. E para além de contar, ele trouxe para mostrar também, que posso mostrar para os nossos ouvintes. Olha, algumas lembranças, então eu vou mostrar aqui na câmera para você. Olha, fotos aqui. Você é o maiorzinho aqui de uniforme. É do aniversário da cidade, isso aqui, provavelmente, né? Isso, exatamente. Esse aqui, né, de uniforminho vermelho também, olha, tem mais fotos aqui com os colegas, e a carretinha lá do Colégio Dominique sempre decorada, né, sempre marcante. Eu fui aluno da escola também, muitas vezes desfilei e me lembro da ansiedade que era participar desse evento aqui, os colegas. Então, vou mostrar mais uma foto. Você tem lembrança dos colegas, ainda que tenha sido numa idade pequena, né, você tinha só 6 anos, mas a cidade pequena também continuou crescendo junto, estudando em outras escolas. Como é que foi essa relação com esses colegas que começou lá nos anos 80? Com certeza. Tem alguns dessas fotos aí que estão aí, né? Guardo muita lembrança do Itamarzinho, né? Que na época o pai dele foi juiz de direito, era vizinho meu, ali na rua Esteves da Silva, ali, vizinho do saudoso Cutelac, para quem se lembra. Sim. Né? E também outros aí que tem o Evandro, que hoje, se eu não me falha a memória, é das nossas referências aí no jiu-jitsu, nas artes marciais. Também um que fez parte, talvez não esteja na foto, mas é o Racine Júnior. O Racine, né? E muitos outros colegas. Trouxe aqui também, olha, eu quero aproveitar junto aqui com as fotos do Edson para encorajar você que está ouvindo a gente, que é ex-aluno, que tem ali as suas fotos, os seus trabalhinhos. Eu tenho vários também, vou digitalizar tudo e mandar para o Colégio Dominique para construir esse acervo de 50 anos. Olha que legal aqui, o diploma
Vou ler aqui os dizeres. Jardim Pré-Dominique, diploma. A direção do Jardim Pré-Dominique confere o presente diploma pelo excelente desempenho, olha, parabéns, ao aluno Edson Alamino Graneiro Júnior, ano de 1981, Ubatuba, dezembro de 81, aqui a assinatura Ana Maria Salerno de Almeida, a nossa proninha. Olha que lembrança bonita o Edson tem aqui. Você também que tem uma lembrança como essa, tira uma foto, manda para o Colégio Dominique lá pelas redes sociais também, no Instagram do Colégio Dominique. Eles vão ter um prazer de reunir tudo isso nessa comemoração dos quase 50 anos que se aproximam. Eu tenho mais assunto para falar com o Edson, mas antes quero falar com o João Paulo também. A sua ligação com o colégio é um pouco diferente, aliás, bastante diferente da do Edson, né? Você chegou através da poesia e essa relação com o Instituto Salerno Quills, é isso? Exatamente, Henrico. A poesia é meu alimento. Então eu tenho aí 6 livros de poemas publicados. Comecei lá em São Paulo, um grupo poético muito tempo atrás. E até hoje, tenho agora deve sair meu 7º livro este ano, já estou preparando. E tivemos um encontro em São Sebastião. Neste encontro, quem tomou a iniciativa? O Colégio Dominique e o Instituto, cedendo aí uma perua, e nos acompanhou durante todo o dia. E qual não foi minha surpresa, que depois me convidaram para conhecer o colégio. E ao conhecer o colégio, conheci a biblioteca Hans Staden, Sim. Muito interessante. E ali me convidaram para conversar com os estudantes, em cada classe, sobre como me tornei um poeta, como é que se faz um escritor, como é que um escritor vai se afirmando na sociedade e vai obtendo reconhecimento. E aí me dispus a isso, percorri todas as classes e tenho certeza que despertei alguns interessados em também investigar o seu interior, o seu coração e colocar no papel os seus sentimentos, os seus pensamentos. E na sua opinião, no seu ponto de vista, você que tem essa ligação então com a poesia, teve diretamente com a escola, qual a importância da escola ter essa atenção, esse cuidado de levar alguém como o senhor que vai fomentar isso nos alunos, né, de possibilitar esse olhar para as artes, para a literatura, para a poesia, trazer os alunos para mais perto dessa forma? Eu diria que não apenas nessa área, mas em toda a dimensão da vida, da realização profissional. Então o colégio ele pode investigar a vocação, as habilidades que os estudantes têm para cada vocação e descobrir qual é a tendência mais adequada para ele e ali incentivá-los a buscar no mercado essa formação também, juntamente com a família. Então também entender a família, qual é a estrutura econômica da família, se o jovem vai dar continuidade ou não. E esse aspecto também da parte da literatura, da parte da cultura, também tem muito a ver. E eu entrei nesse momento, mas a questão vocacional é fundamental. Perfeito. Eu vou aproveitar para contar um depoimento meu. Eu, quando aluno lá do Colégio Dominique, nós somos incentivados certa vez a participar com os nossos textos do concurso de poesias municipal. Eu escrevi lá uma poesia, chamava-se Minha Ubatuba, porque era aniversário ali do aniversário da cidade. Participei, cheguei a participar da coletânea com os livros que na época a Fundarte, acho que até hoje faz o concurso e eu peguei lá, acho que o 3º lugar, se eu não me engano, tenho lá o livro escrito e foi também incentivado no ambiente escolar ali, pelos professores, acompanhando. Então, aí a importância de despertar isso aí nos alunos, não é? Sim. A poesia você publica um livro, depois publica outro, e pega você gosto. vai publicando, você vai somando, vai se tornando cada vez mais conhecido. E se não se tornar conhecido, como são os poetas, acabam sendo conhecidos no pós-mortem, né? Porque acabam depois de... Você pega diversos poetas que foram mas sendo quando descobertos. reconhece em vida é mais gostoso, né? Mas não importa, o importa é a realização que o poema traz primeiro para si mesmo, como pessoa, de autodescoberta, e a disposição do coração. Agora, se isso vai se tornar público, se não vai, essa é uma questão, tudo bem, queremos sucesso, tudo bem, mas o mais importante não é a felicidade, inicial. a paz. Olha, já está convidado para vir aqui, voltar aqui à Rádio Costa Azul, um dia para a gente falar só do seu trabalho, então, com o 7º livro chegando.
E João, você falou sobre a vocação. Eu queria saber do Edson, as suas vocações religiosas e as demais para a vida também. No Colégio Dominique, ainda que pequenininho, você viu uma semente disso? Como é que foi essa sua descoberta nessas vocações? Olha, Henrico, ali muito pequeno, né? Provavelmente tipo de coisa que talvez nem se passava pela cabeça, né? A vocação religiosa, né? Mas acredito que estar ali junto àquela família foi a ocasião de ter sido plantado algumas sementes ali, coisas que a gente vai colhendo ao longo da vida, né? Penso que sempre fui bastante tímido, né? Um pouco introspectivo, e talvez isso também tenha me ajudado, né? Nessa maturação aí dessa vocação. E hoje a gente vem vivendo toda essa experiência. Eu me lembro de aprender orações quando eu era pequeno, antes de entrar na sala e antes da merenda. Eu me lembro, falava: anjinho, meu bom amiguinho, levai-me sempre para o bom caminho. Sim, a Proninha ensinava pra gente também, porque é algo que é dela também, né? Sim, claro, sem nenhum tipo de forçação, mas ela fazia isso porque era muito, muito natural, assim. Então eu me lembro de ter esses contatos, ainda também bem pequeno, no colégio, através da Proninha, e disso ela fazia as orações. Eu lembro também, sempre antes da gente entrar, ela dizia: uma boa tarde a todos e que Deus proteja todos nós. Era um dos lemas que ela repetia sempre. Isso vai semeando esse tipo de relação com as crianças, né? Com certeza. Eu diria que a formação da amorosidade, né? Sem dúvida. A amorosidade da pessoa, crescer o amor pelo semelhante. É uma marca, todo mundo que conversa aqui fala muito sobre isso, né? É um colégio, claro, tem a preocupação com a matéria, com estudar, com passar em vestibular, isso faz parte, mas transborda para além disso, né? A relação da família, do amor, do cuidado, do carinho, da Proninha, de enxergar todos os alunos dessa forma. Isso é algo que todo mundo menciona aqui, e pelo seu testemunho a gente vê que não é um privilégio só mais recente, de quem tem estudado lá nos anos mais recentes, mas que desde o começo estava lá e tem se mantido até hoje, não é isso? Com certeza, Henrique. É uma frase que a gente ouve muito hoje em dia, né? Que não deixa de ser uma verdade, claro, que educação a gente traz de casa, a gente aprende em casa, né? A educação com os pais, com a família. E que a escola, então, ficaria ali responsável pela transmissão de conhecimento, de algum conteúdo específico e tudo mais. Mas em se tratando do nosso Colégio Dominique, né, do Jardim Pré-Dominique, ali com a família da Proaninha, o Celção e todos eles, eu acho que ali era um pouco além disso, né? Além de conteúdo, além de conhecimento, eles passavam pra gente muito amor, muito carinho, um cuidado muito especial que tinham com a gente. Foram tempos muito gostosos de se viver. Eu me lembro que no final do ano, né, na festa ali de encerramento, são flechas que eu trago na memória, né? Era tão gostoso estar ali, né, os dias que a gente passava, os eventos que aconteciam, as festas, os desfiles, que na festa de encerramento eu não queria ir embora para casa. Que acabando a festa eu preciso ir embora e não vou voltar mais. Então eu não queria que a festa acabasse. Aqui, que bacana, né? Porque realmente o colégio, as escolas têm essa função de passar conhecimento, mas não dá para dizer que fica limitado a isso. Sim, realmente. Sim, claro. Um período tão rico de formação das crianças, dos adolescentes, ali passando horas do seu dia nesse ambiente, é importante que seja um ambiente que vai ensinar também esses valores da amorosidade, de encontrar a sua vocação, de se preparar para o futuro. E a gente vê isso no colégio também com todos esses outros braços de atividades que são propostas ali, um instituto sendo uma delas, né, João? Sim, eu acho que é o caminho, como o diácono estava acabando de falar, que há uma formação na casa e uma grande complementação na escola. Mas nós assistimos também no Brasil de hoje uma certa inversão disso. Sim. Então, as famílias muitas vezes não têm condições de dar formação. E a escola acaba assumindo esse encargo. E isso daí é uma realidade que cada vez vai se tornando maior no país, principalmente nas grandes capitais. Agora, é lógico, é preciso que nós estejamos sempre juntos na escola, conversando, convivendo, né, sendo fraternos entre nós, solidários nos estudos, prazerosos em realizar as atividades na escola. A escola o Dominique tem um papel na cidade de Ubatuba imenso, porque não é fácil se chegar a essa fase da vida dela. A escola tem quase 50 anos,
Quantas lutas não aconteceram? Sim. E quantas pessoas, quantos grupos, quantas gerações também não passaram e receberam a marca da Dominique, a marca de permanência, de persistência, de dedicação. E isso tem um papel muito importante. E como você falou, né, a cidade já colhe hoje esses frutos, muitas lideranças, muitas pessoas que têm ali o seu papel nas suas áreas formadas ali no colégio, mas também completando 50, com pique para mais 50, a gente vê isso ali para preparar também novas gerações e novos alunos, né? Isso é muito bonito, e vocês dois foram chamados aqui porque fazem parte da história do Colégio Dominique, mas eu queria então, para a gente encerrar, saber se vocês pudessem resumir, e na história pessoal de cada um, qual a importância que teve o Colégio Dominique. Eu começo com o Diácono. Vamos lá. Acho que um pouco já adiantei, né? Mas foi para mim um ambiente muito agradável, muito bom de se estar ali, de viver com aquela família, né? Compartilhar daquele momento ali com os colegas na época. É distante, mas ainda vem muito boas, sadias e gratas lembranças daquele tempo. E não dá para deixar de dizer que valores foram aprendidos ali, critérios foram aprendidos ali, coisas que foram fazendo diferença ao longo da nossa vida, né? A gente vive hoje, né, quase 50 anos depois desta minha participação ali, tempos difíceis, né, do ponto de vista da criança, do jovem, das famílias. Então, acredito que Colégio Dominique, né, ali, o Jardim Pré-Dominique, então, foi sim ocasião de plantar boas sementes na minha vida. Trago boas lembranças e sou muito grato à Proaninha, ao Celção, toda a família Dominique ali. Professoras que estiveram juntas ali, que eu me lembro, uma inclusive era a esposa do Cabo Pedrinho, com as suas filhas, já estavam ali naquela época. Então, e observar, né, também essa trajetória dessas pessoas, a gente percebe que a gente não estava sozinho. Cria um laço, né? Que vai construir, ainda que perca o convívio, as histórias vão correndo paralelas. A gente gosta de ver, olha, o sucesso do meu antigo colega, né? Foi por outro caminho, mas fico feliz em vê-lo, porque constrói um laço familiar quase, né? Ali nesse começo de vida escolar. João, você então, qual foi a importância da Dominique nessa sua história, nessa sua trajetória na poesia, de encontrar um lugar que reverberasse isso, que te ajudasse a transmitir isso para novas gerações? Rico, eu acredito que a escola ela tem uma incumbência de buscar sempre transcender seus limites. Quando nós falamos em aprendizado de algum estudante, a gente sempre tem que lembrar que ele deve saber mais do que ele sabe. Ele deve ter um nível de conhecimento além daquele para qual ele está apto. Caso contrário, a educação não tem razão de ser. Não vou ensinar alguém aquilo que ele já sabe. Eu tenho que estabelecer limites que ele seja obrigado a ter que galgar para ele poder chegar àquele conhecimento e daí continuar a sua caminhada. E o Colégio Dominique não é diferente, porque ele poderia estar fechado lá na entrada da cidade e achando que ele está satisfeito já com a vida, mas não. Eles entram em contato com os escritores, entram em contato com profissionais, eles querem saber o que nós estamos fazendo, eles querem saber o que nós podemos trazer para eles, eles querem saber o que eles podem criar junto conosco. Então é um caminho muito interessante e acaba fugindo até um pouco da sua definição formal de escola. E transborda, né? Ele leva o aluno Ele vai além, exatamente. E foi dentro dessa perspectiva que eu acabei me inserindo dentro do Colégio Dominique como uma instituição assim que não tão formal, mas assim, amiga, né? Uma outra característica muito diferente que eu não esperava encontrar e acabei encontrando.
Perfeito, muito obrigado por virem compartilhar aqui essas lembranças, esse olhar aqui para nós. Foi um prazer recebê-los. Já fica aqui mais uma vez o convite para voltar a falar aí desses 7 livros aí de poesia. Agradeço também muito ao Diácono pela presença e deixar aqui mais uma vez um abraço para todo mundo que participou da história do Colégio Dominique, desde a Proninha e sua família que começaram, mas tantos outros ex-alunos, professores, pessoas aí que foram marcadas pelo Colégio Dominique nesses quase 50 anos que a gente tem sempre o prazer de relembrar aqui no Dominique Rumo aos 50. Vou aproveitar aqui o gancho do Diácono que trouxe ali as suas fotos, o seu diploma, para te encorajar. Então você que tem lá fotos, trabalhos, desenhos feitos no Colégio Dominique, para enviar também lá para o Colégio Dominique pelas redes sociais, @Colégio Dominique lá no Instagram também, e ajudar a construir esse acervo. Essa foi mais uma edição do Dominique Rumo aos 50, esse programa então que comemora os quase 50 anos do Colégio Dominique. Até a próxima edição. Você ouviu Dominique Rumo aos 50.